Volta com Hora Geral e agora vamos conversar neste bloco com a Meiling Leone. Tudo bem, Meiling? Tudo bom, prazer estar aqui com você nesse Obrigado. programa aqui da nossa região, né? Exato. Que aqui é local, Baixada Santista. A Meiling, ela é coordenadora do curso de Direito da UniBR, que recentemente foi apresentado não só para os moradores de São Vicente e autoridades, como também para toda a região, e também é diretora do Jean Piaget de São Vicente, é isso? Exatamente. Eu sou diretora do Colégio Jean Piaget de São Vicente já há bastante tempo e a gente agora começou com esse projeto novo, que é o curso de Direito na cidade de São Vicente. O primeiro curso de Direito nós não tínhamos, então quem estudava, quem queria, tinha aquele sonho de cursar Direito, precisava vir até Santos, ter todo esse deslocamento, ou ir até Praia Grande, que às vezes ficou uma distância grande. Agora nós temos ou Santos. Ou Santos, todo mundo que morava em São Vicente tinha esse sonho de cursar Direito para ingressar na carreira jurídica, não tinha essa opção lá na cidade. Agora com a UniBR nós conseguimos esse curso de Direito e eu estou à frente fazendo a coordenação do curso. A gente já vai chegar para falar sobre o curso de Direito. Agora, deixa eu falar um pouquinho com relação à sua participação, sua atividade na educação. Nós sempre falando, Meiling, sempre comentamos que a educação é fundamental, tanto em nível federal, estadual e municipal. Mas a gente não vê dos nossos governantes, e por consequência uma falta de cobrança por parte da população, de projetos educacionais que possam melhorar a qualidade de educação no nosso país. E pelo jeito você, desde pequena, esteve sempre envolvida na área da educação. Quem foi o grande incentivador ou se esse incentivo partiu de você? É uma coisa interessante mesmo, porque todo mundo pensa que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei na faculdade com 15 anos. Então a minha carreira começou assim, já bem cedinho, né? Na minha família nós sempre prezamos muito pela educação, embora não fosse uma área de trabalho. Sim. Sempre foi um desejo muito grande de todos, desde a minha mãe, enfim. E a minha tia foi a primeira pedagoga da família, aquela que... A irmã da sua mãe? A irmã da minha mãe. Ela dava aula lá no Mato Grosso, aquelas escolas rurais, onde ela tinha fileira de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. E tinha aluno que chegava lá no quarto ano, não sabia ler nem escrever. E ela, menina, ainda nova, não aprovava. O pai ia lá com a garrucheira, mas como é que você não aprovou meu filho? E ela falava, não, aprovei porque ele não sabe ler, mas agora eu sou professora dele, eu vou ensinar ele a ler e escrever. Me dá uma chance. E ele realmente no ano seguinte estava lendo e escrevendo. Então assim, essa sementinha da educação, eu acho que nasce junto. Porque realmente quando a gente fala que a educação é uma missão, não é brincadeira, não é da boca para fora. Por quê? Porque não é fácil. A gente enfrenta muitas dificuldades. Quando você fala em educação, você fala em tudo. Você não fala apenas daquela educação formal, ali na sala de aula, com lousa, com cadeira. Não, a educação vai além disso, né? Você tem que passar... você vive os dramas humanos junto com o aluno, junto com a família. E isso não tem idade, né? Aluno não tem idade. O aluno ele pode ter 2, pode ter 12, pode ter 20. Você passa ali junto com esse educando. Então, assim, respondendo a pergunta, a minha ida para a educação não foi uma herança, digamos assim, ela nasceu mesmo junto. Com os 15 anos a gente montou a escola e eu comecei que é o Jean Piaget de São Vicente, e eu comecei a trabalhar junto, eu e minha avó. Então não foi uma escola que eu entrei depois como diretora, não, a gente iniciou e hoje, graças a Deus, temos as 4 unidades em São Vicente. E agora a gente brinca que é de mamando a caducando, né? Porque agora a gente brinca desde a educação infantil e agora com esse curso de Direito, que eu sou advogada também. Então é um sonho mesmo realizado através da Universidade da UniBR, que é uma universidade muito querida em São Vicente. E nova na região. Relativamente nova, né? Se nós compararmos com as outras. Com as outras, ou aqui de Santos, ela é relativamente nova. O curso é novo, o curso vai começar agora a primeira turma em agosto, mas a faculdade ela já tem há um tempo, ela já tem uma tradição em São Vicente, mas o curso de Direito traz um outro olhar para a faculdade, ela traz um outro público que acaba sendo diferente. A gente sempre fala isso, que os alunos de Direito, eles trazem
um ar diferente para a faculdade, realmente dá uma sacudida em tudo. Então, por exemplo, nós temos a educação física na UniBR é muito forte e a gente vai poder fazer trabalhos conjuntos com direito desportivo, por exemplo. Então, assim, a gente busca que o curso de direito venha se integrar com as outras áreas. Você sabe, Meilin, você falou uma coisa importante, né? Acaba mudando e eu acredito que esse vai ser um diferencial para a cidade de São Vicente. Nós estávamos neste evento, fomos convidados, né? A equipe do Hora Geral estava lá e eu vi a quantidade de autoridades e o prestígio que a UniBR tem junto a pessoas que residem na região e que estão na principal capital do Brasil, que é São Paulo. Tive a oportunidade até de conhecer uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Luiz Flávio Gomes, né? Jurista, uma figura que fez o uso da palavra. Ele está à frente de um movimento que queremos um Brasil ético, fundamental, esse movimento que ele está criando. Estava lá também o Paulo Bonavides, que é uma figura muito respeitada. Estava o prefeito de São Vicente, o prefeito Pedro Gouveia, né? Estava o Elton dos Anjos, que é um amigo, que é o presidente da Comissão de Segurança da AOB Subseção de Santos, representando o Luiz Fernando, que é o presidente da Subseção de Santos, ou seja, e demais autoridades. Aqui estava o Valdir Lanza, lógico, da UniBR, você estava lá como uma anfitriã, né, desse grande evento, e eu comecei a sentir que a região ganha. Quando a gente fala de São Vicente, óbvio, é a primeira vila do Brasil, uma cidade que tem alguns problemas e está tentando superá-los, mas quando você investe num grande curso, numa universidade, isso acaba movimentando a região. Esse foi o sentimento que eu tive como cidadão e jornalista. Mas você é coordenadora, você teve esse sentimento também? Eu fico muito feliz por você poder dar o seu testemunho, assim, como participante do evento. É real. Porque esse foi o olhar mesmo. Quando a gente trouxe o curso, né, para São Vicente, a ideia é que esse curso tenha uma contrapartida com a cidade. Então, você pensa, você vai poder ter ali todo um núcleo de apoio de prática jurídica, você vai poder ter um escritório modelo para realmente auxiliar os munícipes, quem mora ali na cidade de São Vicente, que às vezes não tinha mesmo. Então, a ideia do curso, ele vai além, ele vai realmente além das cadeiras e da lousa e daquela sala de aula. O curso de Direito em São Vicente, o olhar que a gente tem para ele é exatamente esse, dele dar uma contrapartida para a nossa cidade de São Vicente. E eu fico muito feliz que você tenha percebido isso, mas porque essa é a ideia mesmo. E você sabe, eu vou te dar uma sugestão para você, Meilin. Junto com esses dois acessórios, desculpe pela palavra, mas esses dois acessórios educacionais, eu acho que vocês poderiam contribuir mais com o Calunga, com o Vicentino. Ou seja, tanto pela UniBR como pelo Jean Piaget de São Vicente. Ou seja, poder levar na área continental de São Vicente, onde ali tem mais do que um terço da população, a educação através de um gabinete itinerante para que possa tirar as dúvidas da população, porque se você levar informação para esses moradores, eles acabam se fortalecendo e procurando defender cada vez mais o seu direito, através da educação, né? Como essas ações que a OAB de Santos costuma fazer, às vezes, de instalar no Dia do Direito do Consumidor, ali uma tenda para auxiliar a população, ou seja, fazer com que a universidade, uma sugestão minha quanto cidadão, a universidade ela não fica só naquela edificação, ela saia e vá conquistar os bairros e os moradores da cidade. Exatamente, essa é a ideia principal. A OAB de São Vicente, da qual eu faço parte, sou presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Desculpa. Assumi agora. Ah, bom. Não, assumi agora, mas eu falei, eu não sabia. 15 dias. Então tá bom. Então, assim, é uma ideia, porque agora você consegue ter um grupo, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Não faz. Agora, quando um grupo está unido em prol do ideal, isso funciona. A educação empodera, né? A educação empodera, o conhecimento empodera. A gente já faz, a OAB de São Vicente já faz anualmente os encontros no Rio Branco, por exemplo, que é um bairro de São Vicente que é bastante carente. A gente faz ali uma ação de cidadania com orientação jurídica. Os advogados, os colegas calungas, advogados de São Vicente, participam dessa ação e prestam orientação jurídica de maneira gratuita ali. Mas é lógico, volto a falar, né? Quando você tem um grupo, agora você tendo a universidade, a OAB Subseção de Santos, que é irmã da Subseção de São Vicente,
a gente consegue, ao próprio Jean Piaget, para atingir os menores, né? Você consegue ter uma força maior. É essa a ideia que a gente busca, de verdade. Então, eu fico muito feliz em poder... A gente não sabe como a vida vai fazendo as coisas, os quebra-cabeças são montados, e a gente chega numa situação que se vê com essa responsabilidade. E olha, conclame o prefeito Pedro Gouveia para que ele possa participar junto. Isso é importantíssimo. Nós estamos num momento muito delicado do país em que eu vejo só as críticas, mas a gente tem que deixar as críticas de lado e partir para a construção. Uma parceria Jean Piaget São Vicente, UniBR, Prefeitura de São Vicente, para poder levar atividades educacionais para essas pessoas. A gente sabe, nós estamos numa região metropolitana onde muita mão de obra do Guarujá vem para Santos, onde muita mão de obra de São Vicente vai para a Praia Grande, ou seja, uma qualificação envolvendo essas ações metropolitanas. Né? Eu gosto sempre de aproveitar os meus convidados, porque falar como é que está o curso, como é que foi, é tudo maravilhoso, mas a gente tem que arregaçar as mangas para fazer história na região. Eu, às vezes, cobro o prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira, porque eu sinto que ele é muito lento. Cubatão, Sovos e Minas mandou 4 mil embora, tem mais de 15 mil desempregados. Eu, se fosse o prefeito, né, eu falei, vamos chamar os responsáveis das indústrias, vamos chamar o CIESP e Fiesp, porque não tem universidade em Cubatão, né, para qualificar a mão de obra, para que não venha mão de obra de Curitiba, de Minas, entendeu? Tirando a mão de obra de Cubatão, por exemplo. Exatamente. E São Vicente tem essa potencialidade, que é o crescimento da área continental de São Vicente. Por exemplo, né? E quando acontece um fato desse, como da Uzi Minas, o impacto é em toda a região, né? A gente fala na cidade, mas o impacto é em toda a região. Então, o que a gente busca, o poder público ainda é o ator principal, né, nesse cenário quando a gente fala em educação, em empoderamento, em informação, em atividades. Mas o poder público muitas vezes, infelizmente, não dá conta sozinho. Então a gente não pode simplesmente falar assim, olha, eu lavo as minhas mãos e a gente não tem responsabilidade. Não. Nós temos responsabilidade sim. Se você que está em casa tem a capacidade de auxiliar o teu vizinho, fala assim, olha, vai estudar, vai se formar, vai buscar os seus direitos. Isso, você já está fazendo a sua parte. Então, eu penso que é muito fácil, né? Quando a gente tem, às vezes, um título, uma caneta na mão, fazer alguma coisa. Concordo. E quando não se faz, é que é o problema. E aí a população tem que ter educação suficiente para cobrar. Exatamente. E eu falei de Cubatão, falei da UniBR, a gente não pode esquecer um dos exemplos, que é a própria Universidade de Santa Cecília. Eu vejo o quanto que o Marcelo Teixeira, a Silvia Teixeira, a Lúcia Teixeira, o quanto que eles têm envolvimento com a comunidade através de fisioterapia, através de montar um escritório de direito para tirar as dúvidas da população, junto com o Norberto, que é o coordenador do curso de Direito da Unisanta, né? Estou aqui conversando com a Meilin, que é coordenadora do curso de Direito da UniBR, ou seja, a importância desses cursos no envolvimento da comunidade. Isso é fundamental, entendeu? E a ideia de trabalhar em rede mesmo, né? Eu acho que essa ideia de trabalhar em rede é o principal. Então, você tem as universidades aqui em Santos, que eu tenho muito carinho, porque eu fiz mestrado aqui em Santos, estou cursando doutorado também aqui, então eu estou nessa área acadêmica, né? Eu sou praticamente uma agência, né? Estou na agência metropolitana da Baixada Santista. Você é uma agência mais atuante, porque a agência só tem lá. Bom, né? Bom, vamos pular essa parte. Mas a ideia é trabalhar em rede mesmo. Quando você traz, você conhece os coordenadores do curso, os diretores, os mantenedores, e se todos estiverem imbuídos do mesmo pensamento, a força multiplica. E isso faz bem para a região. E quando isso faz bem para a região, de uma certa forma, faz bem de volta para todo mundo. Então, essa é a ideia. Pelo menos, falando em nome da UniBR, eu tenho certeza que essa é a ideia da UniBR e essa é a ideia do curso de Direito da UniBR, que é quem eu represento. Nós estamos conversando com a Meilin Leone, ela que é diretora do Jean Piaget de São Vicente e também coordenadora do curso de Direito da UniBR em São Vicente. Tem perguntas que estão chegando aqui pelos nossos telespectadores. O Márcio de Santos, ele faz a seguinte pergunta, Meilin. Em que especialidade você atua? O meu mestrado, quando a gente... aproveitando aqui para poder explicar como é que funciona. A pessoa, quando ela se forma em Direito, ela cursa 5 anos e ela vai prestar o exame da ordem. Assim que ela presta o exame da ordem, ela é uma generalista, fazendo um paralelo com o médico.
Após isso, ela vai poder se especializar. Só após a prova da OAB? Só após a prova da OAB que ela é advogada, que ela tem capacidade postulatória. Antes era uma bacharel em Direito Bacharel em Direito, exatamente. Então, assim, após a aprovação no exame da ordem, ela recebe a carteirinha do exame da ordem e tem o que a gente chama de capacidade postulatória, que é a possibilidade de ingressar com as ações. Tá. Não há uma regra geral, a pessoa que ela passou no exame da ordem, ela poderia atuar em todas as áreas. Ela poderia atuar em criminal, consumidor, família. Via de regra, isso não acontece. Por quê? Porque o direito tem as suas especificidades. E é muito difícil a pessoa conhecer aquele mar de leis, de conteúdos que ele, a cada dia, enquanto a gente está aqui conversando, você pode ter certeza que a voracidade do legislador está ali atuando. Então, assim, as especializações. O meu, agora falando por mim, o meu mestrado é em Direito Ambiental e o meu doutorado em Direito Ambiental Internacional. Então, essas nós poderíamos dizer que seriam as minhas linhas de pesquisa principais. Nem todo advogado acaba indo para a área acadêmica. Muitos advogados atuam, mas não fazem essa ligação com a área acadêmica. Eu faço, por uma questão, eu acho que a educação, como é que eu vou pedir para os meus alunos que eles continuem estudando se eu parasse de estudar assim que peguei minha carteirinha da OAB? Então, a gente não pode parar. A minha área é essa. Obviamente que a gente pode e compreende cível, criminal. Criminal é a paixão, né? Nós gostamos bastante de direito. A gente brinca que falei na palestra antes de ontem, com o delegado Romano e com o professor Paulo Bonavides. Que a gente se apaixona por direito penal na faculdade, mas acaba casando com civil. Aí os dois me corrigiram, falaram, não, nós casamos com penal, porque ambos são criminalistas. Isso. Mas, assim, a minha área de atuação de concentração específica é essa. Ótimo. Nós temos aqui uma pergunta de uma telespectadora que é de Bertioga. Você vê, quando eu abri o programa, eu estava falando de um amigo que está na Rússia e ele acompanha, através do smartphone, o nosso programa. Você vê o quanto que é importante a gente atingir com o nosso Hora Geral várias pessoas. E a Mari de Bertioga, ela te faz uma pergunta que é um caso. Talvez você possa respondê-la ou orientá-la. Olha lá, sou viúva, legítima, meira, é isso? Meira, quem divide. Deixa eu ver. Sou viúva, meira, legítima, esposa do falecido. Em 2010, durante um tratamento grave de saúde, fui coagida pelos herdeiros a assinar um documento. Eu estava frágil, doente e não entendi o que dizia o documento e assinei. É uma assinatura que me fez perder os meus direitos. Como o acordo não foi cumprido, eu venho tentando anular esta assinatura. Tenho provas, testemunhas e principalmente um laudo médico sobre a doença que tive e ainda trato até hoje. Tenho direito a pedir ao juiz a anulação desse acordo com as provas que assinei sem condições de saúde e foi coagida? Qual o nome dela? Deixa eu ver. Não sei se aparece. A gente fala muito rápido, a gente acaba escrevendo. Mas, Mari de Bertioga. Mari de Bertioga. Primeiramente, é muito difícil a gente dar um parecer sobre um caso que nós sabemos, primeiro, apenas um lado dos fatos, né? Apenas uma das versões. Via de regra, você parece, pelo que me colocou aqui, que padece, sim, de um vício de consentimento nessa sua assinatura. Contudo, a gente precisa ter análise dos fatos concretos, sim, do relatório médico. Pelo que você expôs aqui, há sim um indício de que haveria a possibilidade de existir um vício de consentimento. Contudo, precisa averiguar, é muito complicado a gente dizer, né? Sim, sim ou se não, só com uma pergunta. Mas pelo que você coloca, claro, vai ter que verificar a data da assinatura, a data que o relatório médico diz da tua doença, da tua capacidade ou incapacidade de compreensão ao momento daquela assinatura, mas pode sim caracterizar um vício do consentimento. Aí, me corrija, teriam dois caminhos. Ela contratar um advogado ou, na impossibilidade, procurar a defensoria. Defensoria Pública, exatamente. Que a gente ainda tem, né, de um certo preconceito com a Defensoria Pública. Porque não dá aquela atenção, pelo contrário. Não. Nós temos hoje defensores públicos que são todos aprovados por concurso e que são tão competentes quanto os advogados particulares. Então, recomendo sim que a senhora procure e o mais rápido possível. Eu sempre, quando entrevisto algum advogado especialista no direito do consumidor, eu faço uma pergunta, né, se vale a pena lutar pelo nosso direito. E, ao mesmo tempo, eu falo para a Mari, né, de Bertioga,
a maioria pensa assim, não vai adiantar. Adianta, né? Adianta. Nós não podemos sempre achar que não vai valer a pena. É aquela frase que nós já conhecemos, o não eu já tenho. Então vamos buscar o sim, vamos lutar. E a gente sabe que, apesar das dificuldades do dia a dia, né, e principalmente com essa justiça que não nos dá tanta credibilidade, meu entendimento, que acaba soltando vários desses indiciados, né, ou até condenados, a gente tem que confiar na justiça. A gente precisa confiar na justiça. O Poder Judiciário ainda é uma instituição, né, instituição entre aspas, ainda das mais acreditadas no nosso país. Muito embora a gente passe por um momento de desilusão com todas as instituições, o Poder Judiciário ainda é aquele que tem uma credibilidade maior. Quando a gente fala em Poder Judiciário, eu não estou falando especificamente do STF e das suas decisões de cunho político, que ultimamente a gente acompanha, que vem acontecendo. Mas quando a gente fala em juízes de primeira instância, aqueles que estão ali de frente, que sentam, ouvem a testemunha, ouvem a parte, as decisões, eu posso dizer que são acertadas. Pelo menos na sua grande parte são acertadas. Então a gente ainda acredita sim e a gente precisa procurar os nossos direitos. Porque se nós não procurarmos os direitos que temos, os direitos eles por si só não vão acontecer. A gente precisa provocar o Poder Judiciário. E lembrando, existem vários meios de composição. Respondendo à primeira pergunta, qual a minha linha de atuação, eu também atuo em mediação e conciliação, que é uma área que a gente não conhece muito. A gente brinca que costuma formar o aluno, ele fica 5 anos na faculdade, que nem um pitbull. A gente ensina ele como é que processa, Sendo que muitas vezes, se a gente for contar como o nosso Poder Judiciário está abarrotado e quanto demora para uma sentença, e essa sentença ela vai poder ter um recurso que poderia ser resolvida determinada situação por uma mediação ou uma conciliação. Então, a gente também fala que ainda é uma forma de se resolver as lides, né, de resolver os conflitos, a mediação e a conciliação entre as partes. Melim, tem um tema importantíssimo que não vai dar para a gente discutir nesse programa. Eu acho que você poderia até ilustrar com o seu conhecimento, que é a alienação parental. Um dos grandes problemas, eu conheço só 2 casos. Um outro problema também é como que as pessoas, como que os jovens estão perdendo as vidas, se suicidando. Essa é uma outra discussão que envolve a família. E eu acredito que o direito poderia não só fazer essa mediação favorável, mas poder tocar nesse tema para levar junto à população. Mas vamos deixar para um outro programa, até porque tem pergunta chegando. A Bruna, do Guarujá, Melim, faz a seguinte pergunta: tenho 2 filhos e um imóvel. Gostaria de doar este imóvel a um deles. É possível? Bruna, do Guarujá, tudo bom? A nossa legislação prevê que você precisa, para fazer uma doação que passe da parte disponível, você teria uma parte disponível e a parte indisponível. Você precisaria do aval dos demais herdeiros. Para eu poder te responder isso, eu teria que saber exatamente o que compõe o teu patrimônio de uma maneira total. Aqui no ar eu acho que não seria uma pergunta viável. Mas pelo que ela falou... Se são 2 terrenos e ela quer... Se são apenas 2 filhos e um imóvel... Exatamente. Né? Ela quer fazer a doação, não vejo nenhum problema. Contudo, toda doação que você faz aos herdeiros é importante que você tenha precaução. São maiores? Eu não sei se os 2 são maiores. É por isso que não dá. São várias perguntas que o advogado deveria fazer. Se eles forem maiores de idade, é importante que você pegue, sim, a autorização do outro herdeiro, né? Concedendo então, a parte dele para o outro irmão. Não concedendo necessariamente, mas tomando tendo ciência. Para que você evite problemas futuros. Eu estou te respondendo isso sem saber o total do seu patrimônio, sim, porque faz diferença na hora de você dizer. E a alienação parental, só fazendo rapidinho... É muito importante. A gente fala hoje, a regra é a guarda compartilhada. A regra ainda é a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É quando os 2 têm as responsabilidades, os ônus e os bônus dos filhos. E quem ganha com isso? A criança, sempre. Agora, a alienação parental acontece quando uma das partes começa a fazer aquilo que a gente sabe que acontece e conhece muito bem, falar mal do outro. Ou seja, a criança está com a mãe começa a falar mal do pai. Seu pai te abandonou, seu pai não presta, seu pai não faz isso. Ou vice-versa, a criança está com o pai e aí começa a falar mal da mãe. Então, isso caracteriza a alienação parental. Existem diversas sanções plausíveis de serem aplicadas em caso de alienação parental, mas é preciso muito bom senso, porque
a gente vai ter que socorrer ao Poder Judiciário para pedir que o juiz faça essa intervenção nessa questão familiar. O sofrimento ele só vai aumentando, né? Então que tenham bom senso e não pratiquem atos de alienação parental, por favor. Estamos conversando aqui no Hora Geral, quase no finalzinho do programa, com a Meiling Leone. Ela é coordenadora do curso de Direito da UniBR e também diretora do Jean Piaget de São Vicente. Olha, tem mais uma pergunta. Tá vendo como é importante? Olha, pessoal, o curso de Direito é muito importante. É verdade. A Lívia é de São Vicente, olha lá. Já tem uma formação superior e gostaria de fazer Direito. Preciso passar por outro processo seletivo na UniBR? Oi, Lívia. Olha, nós temos um procedimento interno, né? Na verdade, para quando a pessoa vai fazer uma segunda graduação. Ela não precisa passar por um novo processo seletivo, mas ela precisa levar as documentações lá à secretaria. Então, pode procurar a secretaria da UniBR, que as meninas vão te orientar. E ainda, aproveitando, você não perguntou, mas eu posso explicar. Por favor. Que dependendo de qual foi a sua primeira graduação, há quanto tempo você é formada, você pode ainda solicitar uma análise de compensação curricular, compensação de algumas disciplinas, por exemplo. Então, muito legal, Lívia. E olha, pessoal, quando a gente fala em direito, eu tenho muita gente que fala assim, eu não quero advogar, mas eu quero cursar direito, porque eu preciso saber dos meus direitos. Isso é fundamental. Meiling, tem um outro assunto agora como telespectador. Já está funcionando o curso de Direito da UniBR, eu quero cursar, eu tenho que esperar quando? Só ano que vem? É semestral? Quando que eu posso fazer minha matrícula? Já pensando no telespectador. Isso, não. O curso ele vai durar 5 anos, ele tem uma duração de 10 semestres, mas a primeira turma já vai ser em agosto agora. Inclusive, dia 9 de agosto, nós teremos a nossa aula magna. Todo curso de Direito tem aquela aula inaugural. Com quem? Então, já sabe quem? Vai... Ainda é surpresa. Vamos disponibilizar no Facebook da... Mas você já sabe. Eu já sei. Tá vendo? E como jornalista eu não vou conseguir tirar. Nos bastidores, talvez. Nós vamos divulgar na página... nós temos uma página do Direito da UniBR especificamente. Por favor. facebook.com/direitounibr. A gente tem toda uma postagem. Inclusive, vai ficar sabendo quem será o nosso convidado especial para a aula magna, que vai acontecer dia 9 de agosto. Então, respondendo à pergunta, as aulas já começam agora em agosto, primeiro semestre, o vestibular já está aberto. Se você quiser fazer sua matrícula, tem interesse em cursar Direito, mora em São Vicente, ou mora ali, né, às vezes nas cidades próximas. Sim. Santos, muitas vezes a área continental de Santos é muito mais fácil para a pessoa ir para São Vicente do que às vezes vir em outro local. Então fique à vontade, estamos lá para te atender, tirar as suas dúvidas e ajudar a realizar um sonho, porque cursar Direito muitas vezes é o sonho de muitas pessoas. Verdade. Bom, antes de encerrar, nós estamos recebendo aqui uma última notícia na redação do Hora Geral. Um recém-nascido foi encontrado morto na manhã de hoje dentro de uma lixeira na frente de um prédio no Gonzaga, em Santos. Nós temos as imagens do local. O bebê foi encontrado por um catador de latinhas que vasculhava a estrutura que fica na Rua Bahia, no Gonzaga. De acordo com testemunhas, a criança estava dentro de um saco preto e completamente enrolada com jornais. Segundo a Polícia Militar, um objeto semelhante a um prendedor de cabelo foi encontrado enrolado no pescoço da criança, que tinha apenas alguns dias de vida. A polícia acionou o síndico do prédio, que fica em frente ao local, e as imagens de monitoramento serão recolhidas e também investigadas. Meiling, em pleno século XXI, ainda existe pessoas capazes disso? Infelizmente, né? A gente... É uma atitude que... eu sou mãe, então eu posso dizer, quando você tem um filho, eu não sei, um instinto maternal, ele aflora, ele acontece... Em pleno século XXI, a gente percebe isso e, infelizmente, a gente percebe que cada vez mais acontece. Eu não sei se porque as notícias a gente tem acesso mais rapidamente, mas assim, a gente nunca sabe, é muito difícil julgar os outros, né? Sim. Saber o que se passou ali, se era uma depressão pós-parto, mas nada justifica, nada justifica. E enrolado no jornal, provavelmente, talvez moradora de rua, né? A situação... É difícil a gente dizer pelas circunstâncias que apareceram aqui, mas é uma coisa que não consigo, não há explicação, não há. É triste, né? Mas é uma notícia que chegou agora e a gente não deixaria de informar o nosso público telespectador. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Vou deixar 30 segundos para que a Meiling Leone faça as suas considerações finais e desde já agradecendo sua participação no Hora Geral. Por favor, Meiling.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você no Hora Geral, afinal de contas, um programa que traz as notícias aqui da nossa região. Nem sempre as notícias são boas, mas verdade. a gente precisa dar, né? Alguém precisa passar as notícias. E eu deixo aqui o meu agradecimento, em especial a toda a equipe da UniBR, que faz um trabalho de excelência, aos professores da faculdade e aos professores de todos os colégios. Afinal de contas, a educação não aconteceria se não fossem os professores. Perfeito, exatamente. E também lá do Jean Piaget de São Vicente, né? Exatamente. Lá é só ensino fundamental? Não, a gente tem desde a educação infantil até ensino médio. Ah, legal, ótimo. Então a gente tem alunos, eu trabalho com alunos na faixa de 2 a 80 anos. Legal. Obrigado pela sua participação. Nós contamos hoje com a participação da coordenadora do curso de Direito da UniBR e também diretora do Jean Piaget de São Vicente, Meilin Leone. Um abraço assim muito grande ao nosso público telespectador. Durante todo o dia, informação no facebook.com/Hora Geral. E amanhã a gente está de volta sempre ao meio-dia. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio Unidas. Aluguel de carros é Unidas. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Ice Cream. O sorvete do seu jeito.